O CIESP e o FIESP, que é o Sindicato e Federação das Escolas Particulares de São Paulo, também se aliaram com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com a Associação Paulista de Medicina, o Hospital Infantil Santa Isabela, e juntos também desenvolveram um possível protocolo de reabertura, mas eles estão esperando aí a aprovação das autoridades competentes. Eu acredito que muitos pontos que estão indicados nesses planos de reabertura realmente vão entrar em vigor, tá? Então, eu queria comentar aqui algumas coisas com vocês. Então, sim, as escolas vão precisar de protocolos para todas as atividades que ela exerce, e isso inclui a cozinha e o refeitório. É muito importante que esse protocolo da cozinha e do refeitório seja preferencialmente desenvolvido por um nutricionista, né? Para que ele seja feito de forma criteriosa, profissional, e que a escola fique segura, porque eu acredito que a questão da alimentação é muito latente nessa preocupação dos pais. Então, se esse protocolo for bem profissional e tiver bastante transparência com esses pais e responsáveis para que eles possam ter acesso, inclusive, a esses protocolos, eu acho que é bem bacana, tá? Então, pensando um pouco na cozinha, é muito extenso a gente falar de toda a rotina, eu não vou conseguir aqui falar para vocês de tudo que precisa ter nesse protocolo, mas eu vou entrar em algumas questões importantes. Então, começando pelos funcionários. Os funcionários que são grupos de risco poderão ou não voltar neste momento? Isso já entra nesse protocolo, né, da cozinha. Será que é a escola quem define quem vai voltar agora ou não? Ou será que seria interessante mandar esses funcionários para uma empresa de medicina do trabalho, para um médico fazer essa averiguação, e a escola ter isso num documento, se o funcionário está apto ou não, para ela, inclusive, ficar segura? Para os funcionários aptos, como a Juliana estava falando aqui, vai ser necessário que diariamente todas as pessoas que entrem nas escolas tenham a temperatura do corpo aferida para ver se estão com febre e se estão com algum sintoma possível do coronavírus, para ver se elas estão aptas a entrarem na cozinha da escola, né, para fazer toda a manipulação dos alimentos. E aí a gente entra na questão de todo o treinamento que a gente vai precisar. Para fazer esses treinamentos, a nossa área da nutrição mexe muito com um documento chamado Procedimentos Operacionais Padronizados, que são os POPs. Então, a gente vai precisar desenvolver aí uma porção de POPs para treinamento de higiene dos manipuladores, para higienização adequada dos utensílios, para a rotina dessas cozinhas. Então, a gente vai entrar em todos os âmbitos possíveis da rotina. Tá? Destacando aqui para vocês, com certeza vai ser necessário que esses funcionários, que os cozinheiros recebam máscaras da escola, e eu acredito que eles vão precisar trocar essa máscara de 3 em 3 horas. Então, todos os equipamentos de proteção individual que as escolas fornecerem para os funcionários, é interessante que eles assinem um documento para ambos ficarem seguros. Como essa questão da lavagem de mãos, de usar ou não usar uma luva descartável, a gente ainda não tem um norte específico quanto a essa informação. Então, esses protocolos são extremamente personalizados. Cada escola tem uma realidade. O importante é que a nutrição averigue tudo que está nesse contexto da rotina da cozinha e faça um protocolo para que tenha toda a segurança de higiene. Entrando um pouquinho no âmbito dos produtos de limpeza para desinfecção, o que esses possíveis planos de reabertura estão indicando para nós é o hipoclorito de sódio ou a água sanitária. Mas eu queria destacar que também tem outros produtos liberados pela vigilância sanitária e que atuam como desinfetantes. Então, peróxido de hidrogênio, quaternários de amônio, entre vários outros. Depende de onde a gente vai fazer este protocolo. O importante é que os produtos tenham baixa toxicidade, porque, afinal de contas, a gente está falando de crianças, né? Falando um pouquinho sobre o refeitório, a gente vai precisar obedecer esse espaçamento, né, esse distanciamento social, que a gente ainda não sabe se é de 1 metro ou de 1,5 metro entre as crianças. E aí a gente fica com a dúvida, né? Nossa, como que a gente vai conseguir deixar as crianças afastadas? Para as escolas que têm aquelas bancadas compridas, eu sugiro que vocês coloquem algum adesivinho nos locais onde for para as crianças sentarem, ou algum tipo de desenho, um brinquedo entre as crianças, para elas entenderem essa sinalização de espaço.
mudanças estruturais, por exemplo, dentro do refeitório, vai ser necessário que tenha o álcool gel 70% na entrada para as crianças utilizarem ao entrar e ao sair do refeitório. Para os refeitórios que já possuem a pia para as crianças lavarem, ótimo. Não possuem, eu acredito que não vai ser obrigatório, mas que antes das crianças entrarem no refeitório, elas vão precisar fazer essa lavagem das mãos e usar o álcool 70. E aqui é um ponto muito importante. Vai estar proibido nesse retorno das escolas o self-service, né? Que é um trabalho que a gente faz com a área pedagógica das escolas, que as crianças se servem, enfim. Então, neste momento, vai ser necessário que a escola eleja um profissional que esteja devidamente paramentado, com a touca, com a máscara, com as luvas, para fazer os pratinhos das crianças e que elas esperem nos lugares dela esses pratos prontos. Tá? Eu acho que são esses pontos. E aí, só uma observação sobre a parte estrutural da cozinha, entra uma dúvida aí sobre o ar-condicionado, né? Tem cozinha de escola que é muito quente. Uma das indicações que eu vi nesse plano de abertura é a proibição do ar-condicionado. Mas isso, na verdade, a gente precisa analisar caso a caso, né? Existe essa possível proibição para a escola que não faz a higienização correta dos filtros do ar. Para a escola que segue isso com rigor, que a nutrição acompanha essa limpeza, essa higienização adequada do ar-condicionado dentro da cozinha ou até no refeitório, não vai ser proibido. Então, a gente precisa ter realmente esse olhar para cada escola, para cada cliente, porque são realidades distintas. Muito legal. E, Cláudia, eu sei que vocês pensaram numa solução interessante para aglomeração nas cantinas, aí falando de crianças um pouco maiores. O que vocês têm de sugestão para evitar essa aglomeração nas cantinas escolares na hora do intervalo? Bom, na verdade, de novo, né, as escolas, eu acho que elas têm uma demanda enorme, e aqui não é diferente, porque uma primeira sugestão que pode ser feita é dividir por períodos o uso dos espaços, né? Então, o uso dos refeitórios e cantinas, etc. Então, ao invés de sair aquele monte de gente de uma vez, esses horários vão ter que ser mais partidos. Obviamente, isso não é uma coisa fácil de fazer, né? Não é uma coisa, simples. Vai ter que ser uma agenda aí que a escola vai ter que rebolar um pouquinho, mas eu acho que é possível. Então, isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é não usar só o espaço da cantina como espaço de alimentação. E aí, obviamente, vai ter que ter toda a questão da higiene, que já foi colocada agora pela Beatriz, mas eu acho que é importante falar, por exemplo, a sala de aula pode ser usada como espaço de alimentação, se as crianças trouxerem lancheira, por exemplo. Uma coisa também que a gente estava vendo ao invés de ter lanches prontos nas cantinas, e aí eu acho que depois a Beatriz pode falar disso, aquelas snack machines, sabe? Que as crianças podem simplesmente pegar lá o lanche todo já preparadinho, empacotadinho. Não sei, é uma solução que a gente pensou também. Acho que seria até legal depois a Bia falar disso. Dividir a turma. Uma coisa que a gente estava falando é assim, se a gente tem turmas de 30 alunos, a gente vai ter que manter um distanciamento social, provavelmente a escola vai ter que dividir essa turma, 15 vão para a escola, 15 não vão para a escola. Então, isso é uma coisa que talvez tenha que acontecer. Então, o espaço de lanche já não vai ser ocupado por uma turma de 30 alunos, vai ser ocupado por uma turma de 15. Então, eu acho que a escola vai ter que fazer alguns arranjos em termos de horário, vai ter que tentar usar outros espaços que não sejam necessariamente só o do refeitório para fazer essa alimentação, e aí, obviamente, vai ter que ter os mesmos cuidados de higiene do refeitório, e vai ter que pensar nessa divisão de turmas mesmo, não tem muito como fugir disso, até porque o espaço não vai ser suficiente para todo mundo, não tem como uma escola duplicar o espaço físico dela do dia para a noite, é impossível. Então vai ter que arranjar alternativas para que esse espaço seja usado pela metade do público, não tem muito jeito. Então, esse vai ser um exercício, um pensamento importante para a gente fazer, né? E eu acho que esses espaços que a gente está falando, os espaços coletivos, novamente, vão ser espaços coringa dentro da escola. Então, assim, a quadra, por exemplo, será que dá para a gente fazer um pedaço da quadra ser usado para se alimentar?
os maiores geralmente não comem na cantina, eles pegam o lanche e saem comendo pela escola. Então, assim, talvez seja uma alternativa. Acho que as escolas vão poder usar isso como uma maneira também de ter um espaço para lanche que não seja simplesmente o refeitório. Muito legal, entendi. A gente tem falado, acho que está se discutindo bastante os espaços coletivos das crianças, né? Então, como que vamos evitar aglomeração no pátio? Como vão ser as salas de aula? Como vai ser o refeitório? E aí eu queria perguntar para a Juliana, porque tem uma questão que está se falando pouco, que é como vão ser os espaços administrativos da escola? Onde os professores vão ficar? De que forma que você vai garantir a segurança dos professores e dos profissionais administrativos da escola? Qual que é a sugestão nesse sentido, Ju, por favor? A gente tem que pensar, na verdade, na escola como um todo, né? Então, eu até brinco, falo às vezes que a escola é uma microcidade, porque ela tem a parte de lazer, ela tem a parte de saúde, ela tem a parte de transporte, de educação. Então, essa engrenagem precisa estar super azeitada para poder funcionar. Então, realmente, não adianta a gente focar só na parte de sala de aula ou de espaços coletivos de criança e esquecer dessa parte de funcionários. É tão importante quanto, né? Então, ajustes como mobiliário. Muitas vezes, nessa parte administrativa, a escola quer colocar coisas mais requintadas, às vezes põe cadeira estofada, tapete, tudo isso vai precisar ser revisto para materiais que a gente consiga limpar melhor. Então, as cadeiras serem trocadas por, sei lá, cadeiras de acrílico, que você consiga limpar após cada uso, as mesas, todas as superfícies, né? A gente pensa sempre em áreas como no resto, né, ventiladas, com as pias que só existiam até então na sala de artes para lavar pincel e nos banheiros. Essas pias vão aparecer nas mais distintas salas para a gente poder ter essa rotina de lavar as mãos ao chegar e a sair. E a gente tem que entender um pouco o fluxo das pessoas, porque essas áreas normalmente recebem o público, recebem os pais, recebem pessoas que chegam da rua, né? Então, essas pessoas, a gente vai ter que entender o fluxo dessas pessoas para chegar nesse espaço e garantir esse trajeto seguro e a entrada nesse espaço seguro. Então, sei lá, um pai chegou, vai na secretaria hoje, ele vai passar a fazer aquele mesmo processo que as crianças fizeram quando chegaram na escola. No trajeto, ele vai ter álcool gel, ele vai precisar abrir alguma porta, vai ter que pôr a mão, então calma, se ele vai ter que pôr a mão, a gente pode rever isso, pode ser uma porta automática. Quando eu acessar essa área de trabalho, como é que é? Esse mobiliário, ele talvez tenha que estar mais distante também, né, ter esse afastamento, para poder funcionar melhor e ficar mais seguro. A gente tem que entender também a entrada e o fluxo dos suprimentos, né? Então, vai chegar nessas áreas de funcionário da escola, os suprimentos. Então, a escola vai ter que prever um espaço para separação e limpeza de tudo isso que vai chegar na escola. Como é que vai funcionar? Então, eu vou fazer ali na entrada um espaço que eu vou separar tudo? Ou eu vou limpar ali mesmo? Ou vou separar, vou colocar no carrinho fechado, vou levar para um lugar para fechar, para limpar e distribuir? Então, isso vai ter que ser revisto, né? As salas de reunião, que muitas vezes eram salas grandes, ou que a gente pensava muito em receber pais e, enfim, fornecedores, pessoas que a escola recebe, acho que a gente vai ter que pensar um pouco naquele... Sabe aquela história que a gente fala, essa reunião podia ter sido um e-mail? Acho que a gente vai ter reuniões presenciais só se realmente precisar. Então, os espaços vão ter que ser adequados a isso. A gente vai ter que ter tecnologia suficiente numa sala de reunião para os professores fazerem reuniões virtuais com os pais, né? Então, na sala dos professores, por exemplo, criar um espaço para esse professor poder criar um conteúdo digital para a aula dele. Então, a sala dos professores ter ali um cantinho, uma acústica bacana, paredes legais para aparecerem no fundo do vídeo, ou paredes interativas que ele vai mudando e produzindo essa aula dele, que vai mudar, a aula dele vai ser diferente, a produção de aula é diferente, requer um espaço diferente, né? A própria enfermaria, que antes era um espaço relativamente simples dentro de escolas, principalmente escolas pequenas,
a gente, agora talvez seja legal a gente pensar até num espaço de isolamento dentro da enfermaria, porque um aluno apresentou um sintoma, e aí os pais foram acionados e os responsáveis vão buscar essa criança na escola, mas essa criança tem que esperar alguém chegar. Enquanto ela está na enfermaria, nenhuma outra criança vai poder usar esse espaço com segurança, se não tiver um pequeno isolamento lá dentro, entendeu? Então, realmente, a gente tem que ver, são muitas coisas, mas ver pequenas coisas como pia, ventilação, possibilidade de limpeza do mobiliário e entender os fluxos, garantir os fluxos seguros da entrada até cada uma dessas salas e do retorno também. Muito legal. Uma coisa que a gente também tem ouvido falar muito é sobre os pertences pessoais das crianças, né? Então, a mochila que vai para a escola e volta da escola, os sapatos que você própria falou, de ter os tapetes de higienização, de ter até eventualmente uma cabine para higienização dos pertences. E aí eu queria saber com a Bia, que é uma pergunta que eu até já vi que alguém já fez aqui no chat, e a gente também estava preparado para fazer, que é: como vão funcionar os utensílios de alimentação das crianças? Então, é necessário que as crianças tragam isso de casa? A escola pode higienizar na própria cozinha da escola? Cada criança precisa ter a sua própria bucha, a sua própria escova de mamadeira? Como vai funcionar isso, por favor? Olha, Vi, eu acredito que é muito mais seguro nesse momento para a escola e para as crianças que só utilizem os utensílios que estão dentro da escola. Porque dessa forma a gente consegue garantir que eles estão sendo higienizados da forma correta, os produtos corretos, né, com todo o fluxo necessário que a gente precisa. Então, como que a gente vai garantir, vamos supor, tá, para as crianças que estão levando conjuntinho de talheres para a escola para elas comerem lá, como que a gente vai garantir que esses talheres estão entrando devidamente higienizados na escola? Às vezes, um deslize bobo acaba levando aí um problema grave, né? Então, eu acredito que nesse momento a escola deve proporcionar todos os utensílios para as crianças. No caso dos bebês, as mamadeiras normalmente já ficam nas escolas, né? Cada bebê tem a sua. Então, depois da utilização, os responsáveis pelo lactário vão fazer a esterilização das mamadeiras, a higienização adequada. Mas eu sou super a favor de todos os itens estarem sempre dentro da escola, tá? E serem da escola. Ainda não existe uma determinação, mas pelo que eu já pesquisei, pelo que eu vi, eu acredito que vai ser assim. Muita gente também questiona sobre os descartáveis, né? Será que não é um momento melhor para usar descartável? Olha, eu acho até um pouco arriscado, porque como que você vai garantir que o descartável não está contaminado, né? Então, se não for realmente uma determinação, eu acho que não é um gasto que a escola precisa ter nesse momento. O foco total tem que ser para os produtos de limpeza corretos, para fazerem essa desinfecção, esterilização adequada e manter o fluxo, que a gente não tenha uma contaminação cruzada, né, dos utensílios sujos com os utensílios limpos dentro da cozinha. Isso é super necessário. E aí, respondendo ao que a Cláudia falou anteriormente sobre a refeição feita na sala de aula ou em ambientes mais arejados, eu acho que é super válido. Estou muito a favor dos ambientes mais arejados, que é inclusive o que esses planos de reabertura pedem, né? Ela citou a quadra como exemplo. Eu acho que para algumas escolas que têm muitos alunos e que vão precisar reduzir a quantidade de crianças dentro do refeitório, pode ser que seja parte da realidade precisar fazer algumas refeições na sala de aula, porém isso não é tão simples, porque tem todo o trajeto das refeições da cozinha para a sala de aula. Então, isso precisa ser muito estudado, isso precisa ser bem planejado para que dê certo e que esteja dentro aí dos parâmetros de segurança para esse momento. Perfeito. Muito legal. E, Cláudia, uma das recomendações que também tem sido muito faladas é a higienização dos sapatos, né? A própria Juliana citou o tapetinho de higienização na porta da escola. E aí uma preocupação que eu tenho ouvido de bastante escola é como que a gente organiza a entrada para que não haja aglomeração nesses momentos, seja no momento de limpar o sapato, higienizar o sapato,
ou até mesmo algumas escolas estão considerando a criança ter um sapato que fique somente na escola. Como que a arquitetura pode trabalhar a nosso favor para que não haja aglomeração nesses momentos? Bom, primeiro ponto importante que eu acho que sim, vai ter que se colocar um tapete logo na entrada. Não é um tapete qualquer, é um tapete que a gente chama do tipo pedilúvio, que se depois quem quiser pode até dar um Google e procurar para ver como ele funciona, que na verdade vão ter que ser colocados 2 tapetes, tá, gente? Um primeiro tapete, que é esse de pedilúvio, que você coloca um produto, a criança passa, a criança não, qualquer pessoa que for entrar na escola vai passar por esse tapete, vai limpar a sola, e aí em seguida você tem um tapete em que seca rapidamente isso, certo? Esse tapete é uma coisa importante, eu tenho visto muitas escolas, porque o que acontece? Esse tapete você tem desde um capachinho de 60 por 40 até um grande que alcance toda a porta da escola. Eu vejo muitas escolas procurando capachinho de 60 por 40, como se fosse a porta de um apartamento. Isso vai causar um transtorno, uma loucura, não vai funcionar. Então, assim, para quem for gestor e estiver pensando em comprar, é importante entender que isso você vai pagar mais caro, mas ele tem que ser grande, ele tem que cobrir toda a área da sua entrada. Então, se a sua porta tem 2 metros, não adianta você colocar um capacho de 60 centímetros de largura. Você vai ter que ter ali 4 para conseguir cobrir toda a sua área. Então, isso é uma coisa super importante. Qualquer coisa que as escolas vão investir agora, seja qualquer tipo de equipamento, tá, gente? Seja o capacho, seja o dispenser de álcool gel, qualquer coisa que vocês vão fazer, pesquisem e vejam se funciona na sua estrutura. A gente está vendo todo mundo muito desesperado para fazer as coisas e muito preocupado em ter a higiene correta, só que às vezes a gente se perde nos detalhes. Então, isso é a primeira coisa. Vai colocar um tapete, põe um tapete grande que não provoque aglomeração. Não vai adiantar você ter um tapete pequenininho e uma fila na tua calçada para as crianças entrarem. Então, você vai criar uma outra questão, um outro problema. Então, esse é o primeiro ponto. Entrou com o sapato, o que a gente está vendo por aí? É uma coisa muito normal em escolas japonesas, é uma tradição, qualquer casa japonesa, a maioria das casas que tem pessoas de origem japonesa, você tira o sapato para entrar em casa. As escolas lá também têm esse costume, assim como países nórdicos, então assim, Noruega, Dinamarca, são países em que é muito comum as pessoas não andarem com sapatos em ambientes mais fechados. O que a gente imagina, o que eu acho que seria uma ótima solução é a pessoa chega, limpa o sapato, a pessoa, vamos falar alunos, tá? Porque a parte administrativa seria um outro procedimento. Então, a criança chega, o adolescente chega, limpa o sapato. Obviamente, você tem áreas que são de circulação. Essas áreas de circulação vão ter que ter uma limpeza mais intensa, não dá para limpar entre intervalos de aula somente. Então, vai ter que ter uma limpeza. Aluno entrou, limpa. Aluno saiu para o intervalo, limpa. Aluno voltou do intervalo, limpa. Então, assim, vai ter várias sessões de limpeza durante o período da escola. A criança entrou, chegou na porta da sala de aula, eu tenho 2 sugestões a fazer. Tira-se o sapato e põe-se em colmeias e as crianças vão ficar dentro da sala de aula ou de meia ou com um tropé, ou aquelas meias de festa, enfim. Aí a escola pode bolar um esquema de ter um jeito das crianças ficarem descalços dentro da sala de aula. Eu acho que isso evita, a entrada da sujeira do sapato, né? Por mais que tenha sido limpo, sempre tem algum resíduo. E 2, você evita que a sala de aula tenha que ser limpada o tempo inteiro, porque senão você, a cada entrada e saída, você vai ter que limpar a sala de aula de novo. Então, assim, haja faxineiro, haja produto químico, haja tempo para fazer tudo isso. Então, acho que esse é um procedimento que pode ser legal. A outra solução é a criança entra na sala de aula, mas ela vai ter que usar um tropé em cima do sapato. O que eu acho que é mais complicado neste caso? O tropé você vai ter que trocar cada vez que a criança sai e entra e sai da sala de aula, você vai ter que trocar o tropé. Então, haja tropé, né, gente? A gente sabe, escolas que têm berçário, que já muitas vezes você já entra com tropé, já tem um uso daquele material super intenso. Então, assim, é uma quantidade de lixo que vai ser gerada enorme e um custo para a escola que também é muito alto. Então, assim, eu penso que o uso de colmeias na entrada da sala de aula seria uma coisa bem legal.
as crianças deixam o sapato do lado de fora e ficam na aula, não descalços, obviamente, mas com uma meia que pode ser fornecida pela escola, ou uma meia que vem de casa, mas fica na escola, já pensando no que a Bia falou, desse negócio de não ter leve trás, né, tanto de material quanto de produto pessoal que as crianças vão usar. Então, assim, primeiro, limpeza na porta, não comprem capachinhos, por favor. E segundo, na entrada da sala de aula, eu acho que é muito legal a gente repensar essa coisa do sapato dentro da sala de aula. Muito legal, é bem interessante mesmo. E quando você falou bastante de higienização, né? Esse é um assunto também que tem sido muito falado, que a higienização vai ter que ser constante, né? A cada troca, cada vez que a turma sai, entra na sala, a cada 2 horas, enfim, tem se falado muito desses protocolos. Eu queria entender um pouco da Juliana, quais são os melhores materiais e revestimentos para as escolas usarem, para que não haja tanto desgaste desses materiais nesse período? Bom, o resumo é o que a gente fala, por favor, liso, lavável e impermeável. Resumidamente, é isso. Mas, assim, se a gente pegar o gancho do que a Cláudia estava falando, de entrar nas salas descalço, ou de ir pro pé, de meia, então seria legal a gente ter um conforto térmico nesse piso, né? Uma saída é o piso vinílico, de preferência em manta. Piso vinílico é legal se ele for em manta, porque ele não vai ter nada de emenda, de rejunte, então fica uma coisa monolítica ali, fácil de limpar, e ele aceita muito bem vários tipos de limpeza. É o tipo de piso que a gente usa muito em hospital, mas existem vários níveis, padrões de piso vinílico, e aí, dependendo do número de alunos, de tráfego do ambiente, a gente especifica melhor qual o piso vinílico que deve ser usado. Mas piso vinílico é uma saída legal. Se a gente puder colocar, inclusive, o rodapé hospitalar, que é aquele curvinho, para facilitar a limpeza e para ter menos pontos de sujeira. Nas áreas molhadas, a gente pode usar porcelanatos de grandes formatos também para reduzir esses pontos de rejunte, porque não adianta, rejunte é poroso, rejunte junta sujeira, junta fácil e é muito difícil de limpar, então é um ponto que sempre vai ter um acúmulo ali de sujidade que não é bem-vinda, então é uma saída boa também. Se a gente pensar em mobiliário, a questão das cadeiras, que eu já falei, as carteiras, a gente tem aquelas que a superfície é de fórmica, porque você também vai poder limpar sem ter prejuízo para essas superfícies. Nos banheiros, e talvez na cozinha, depois a Bia pode até me confirmar, mas, de novo, acho que a gente entra com esses lisos laváveis e impermeáveis, mas evitar mármores, tampas de mármores, porque mármore é super poroso. O granito até pode ser usado, dependendo do tipo, porque alguns também são um pouco mais porosos, mesmo impermeabilizados vão manchar. E o granito ele tem aí umas pintinhas, algumas coisas que podem camuflar um pouco a sujeira. Então, a minha sugestão é usar tampo de inox, que você limpa facilmente, quartzo, corian, silestone, enfim, esses materiais lisos, não porosos, para poder facilitar essa limpeza, e esses materiais aguentam ser limpos muitas e muitas vezes, né? A gente pode pensar também em revestimentos de paredes. Como eu falei, que várias salas que antes não eram consideradas, não são, né, áreas molhadas, não tinham pia, agora elas vão passar a ter pia. Como é que a gente vai resolver isso? Porque a sala tem pintura na parede, aí você vai ter uma pia, vai espirrar água. Como é que vai funcionar essa limpeza? Então, talvez na pia, ali naquele espaço onde respinga a água da torneira, você pode colocar um revestimento vinílico, porque vai proteger a sua pintura, você vai poder limpar isso facilmente, e também vai ser um ponto, né, que facilita o dia a dia dessa escola, porque não adianta também a gente colocar coisas que resolvam, mas que sejam difíceis, né? A gente sabe que essa rotina é muito dinâmica em escola, tudo tem um tempo ali certinho, é complicado. Então, esses materiais, eles são bons, eles são duráveis, aceitam limpeza e tem um resultado bom. A gente pode pensar também em torneiras, né? A troca das torneiras, deixar uma torneira com um temporizador, então ela fecha automaticamente, ninguém precisa
pôr a mão, enfim. Mas, resumidamente, materiais lisos, laváveis e impermeáveis. Ô Ju, agora do ponto de vista prático, porque assim, as escolas eles estão a maioria no momento com prazo super curto, né? Com a história de vai abrir, não vai abrir, então as escolas estão com pouco tempo de manobra. Do ponto de vista de arquitetura, é possível fazer essas adaptações sem que tenha que quebrar a escola toda? Sim, essa é uma questão super legal, Vivi, porque assim, tem escolas que têm aí já começaram com esse processo, né? E tem escolas que estão aí esperando, vai voltar, não vai voltar, eu posso investir agora, não posso, eu posso ter obra agora, não posso. Então, assim, vamos lá. Se você precisa resolver essas questões, mas não dá, né? Às vezes não dá para ter uma obra. Então, qual a minha sugestão? A minha sugestão é você pensar num envelopamento. O que seria isso? Você optar por materiais que possam ser colocados por cima dos materiais que você já tem lá. Tá? Esses que eu citei, por exemplo, o vinílico, ele pode ser colocado em cima de um piso de cerâmica, de porcelanato. Você precisa fazer, claro, tem um preparo, né, que a gente faz uma massa com uma cola PVA, enfim, a gente faz um preparo, dá para colocar por cima, sim. Outra coisa que as escolas podem fazer é usar um porcelanato líquido. Se for para um espaço pequeno, você compra em home center mesmo, a mistura, e uma mão de obra qualificada consegue. Você passa com um rolinho que passa, uma resina PU, e se você precisar ter caimento para o ralo, então quer fazer isso num banheiro, por exemplo, que vamos supor que seu banheiro é cheio de cerâmica, tem muito rejunte, aquele rejunte maior, a cerâmica não é retificada e tal. Você pode fazer isso por cima, então você não vai ter obra, é uma coisa que você faz mais rápido, com um custo menor. Essa solução do vinílico também dá para fazer sem ter obra, porque ele é colado. Vamos supor que eu preciso fazer isso, mas eu estou com grana agora para investir num revestimento mais durável. Pô, não consegue colocar um revestimento vinílico que é específico para esse uso? Lança a mão de um adesivo vinílico. Cola. Vai durar menos? Vai durar menos. Mas você vai conseguir tornar aquele espaço possível de ser limpo mais vezes, vai conseguir, entendeu? Não vai durar tanto, mas você vai resolver por um tempo. E aí dá tempo da escola ir se organizando para fazer isso quando der e no tempo que der, né? Isso pode ser fracionado também. Então, não dá para fazer o macro agora, então envelopa o macro, faz o mínimo. Coloca lixeiras com tampa. Tá, mas tampa e lixeira com tampa e pedal, porque você não vai pôr a mão para abrir. Coloca as torneiras com um temporizador, sabe? Tenta fazer esses ajustes da forma que der. Então, se não deu para fazer obra, envelopa, né? E vai pegando as coisas pontualmente que são possíveis de fazer agora. Perfeito, muito legal. Bia, eu queria então, por favor, passar a palavra para você comentar um pouco esse ponto de vista da Juliana, que tipo de pias que você recomenda usar na cozinha. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Quando a gente fala especialmente de berçário, de educação infantil, existem muitas atividades nutricionais que são feitas com as crianças, né? Então, culinária, a prática de pegar o alimento. E eu queria saber se essas práticas poderão continuar acontecendo ou não nesse momento. Bom, tudo que falaram anteriormente sobre o material das pias, etc., é isso aí. A gente dá preferência para o inox sempre, né? O que a gente indica para as cozinhas, até porque para a limpeza é mais simples, é mais fácil para os produtos espalharem, enfim, para a gente garantir a limpeza adequada. E material liso, impermeável, cores claras, tudo isso que vocês já falaram. Em relação a... Eu queria só fazer uma observação, tá? Que eu acabei de ver uma pergunta que surgiu aqui, se vão precisar colocar pias nas salas de aula. E aí eu entro no mérito aí das refeições realizadas dentro das salas de aula. Caso isso aconteça, bom, de qualquer forma, as escolas vão precisar colocar álcool gel 70% em todos os ambientes. A gente sabe que o álcool gel, em casos de necessidade, substitui a água e o sabão, né? A melhor forma de fazer a higienização é a água e sabão. Mas em casos extremos em que isso não é possível, o álcool gel faz aí a função da higienização das mãos.
Então, isso é bem importante, tá? Porque sempre antes das crianças se alimentarem, elas precisam fazer essa higienização das mãos. Não sei se vão decretar, se vai ser uma obrigatoriedade ter pias dentro da sala de aula. Eu acredito que não. Eu acredito que vai ter que ter um fluxo para as crianças lavarem as mãos sem ter aglomeração, mas que as salas de aula tenham o álcool gel 70% para que essa higienização seja feita adequadamente a qualquer momento, tá? E Vi, sobre o que você me perguntou sobre as atividades, a Unicef tem uma recomendação para que não exista nenhum tipo de aglomeração nas escolas. Mas eu acredito que, se for um berçário, uma escola de educação infantil, que tenha uma organização, que tenha a possibilidade de fazer atividades em grupos menores, e que esses grupos mantenham o distanciamento necessário, que a gente ainda não sabe se é 1 metro ou 1,5 metro, eu não vejo porquê. Pensando em bebês, por exemplo, se é um berçário que tem um cadeirão ou aquelas cadeirinhas que os bebês ficam presinhos, né? Se eles conseguirem colocar essas cadeirinhas numa distância ideal, uma das outras, por que não fazer uma atividade com um grupo menor de bebês, né? No espaço adequado, com a distância adequada. E eu digo mesmo para as crianças, por que não fazer uma atividade de culinária, desde que cada criança tem o seu próprio utensílio para aquele momento, né? Que não fiquem todas pegando o mesmo utensílio para mexer. Então, tudo tem que ser feito de forma criteriosa. Mas eu não vejo por que proibir alguns tipos de atividade que podem ser feitas em grupos menores, com distanciamento social adequado e com a utilização de utensílios individuais, né? Tendo todos esses cuidados, eu não vejo por que proibir isso nesse momento. Perfeito, muito legal. E aí, falando ainda nesse sentido aí de o que abre, o que fecha, o que funciona, o que não funciona dentro da escola, eu queria passar a bola para a Cláudia e entender o seguinte, parques de areia e locais com grama sintética, funcionam, não funcionam? Qual a recomendação? Bom, vamos lá. Essa questão dos parques de areia, eu até conversei com o pessoal da área de saúde, né? Porque, como a gente não tem nenhuma determinação ainda oficial de Anvisa, nada disso, a gente começou a procurar informação de quem entende do assunto. Então, assim, parques de areia, não tem como eles saberem o que... Assim, areia não dá para limpar, certo? Não tem como você higienizar. Então, parques de areia, a princípio, não são indicados neste momento. Não é porque a areia transmite o vírus, não é nada disso, é porque simplesmente não tem como fazer higienização. Então, não tem como... Então, assim, o ideal de uma escola que tem um parque de areia, por exemplo, se tiver um tanque de areia, cobrir esse tanque ou com uma lona, ou com um deck de madeira, enfim, ou com uma chapa de madeira grande, por enquanto, até que a gente tenha uma resolução sobre o que se deve fazer e se pode ou não utilizar esse espaço com areia. A gente ainda não tem certeza sobre nada, então a recomendação é não utilize por enquanto, porque não tem como fazer higienização. Na verdade, quando as crianças brincam com areia, no geral elas levam pazinhas, levam algum tipo de baldinho, enfim. Esses brinquedos a gente consegue higienizar, mas de novo, vai um trocar, um pega o baldinho do outro, pega a pazinha do outro. Como é que você vai controlar isso? Então, a recomendação é que, por enquanto, isole essa areia de alguma forma, você pode deixá-la coberta, ou pode retirar, guardar e depois colocá-la novamente, mas o ideal é que, por enquanto, não se utilize as áreas com areia. Com relação à grama sintética, a maioria das escolas gosta da grama sintética porque é um material barato, rápido de se aplicar, né? Estragou, você troca, então é um material que é relativamente versátil. Dá para lavar a grama sintética? Dá. A gente pode lavar com VAP, água e sabão, ok. Só que quantas vezes uma escola lava a grama sintética? Eu, sinceramente, nunca vi escola lavando grama sintética. Então, assim, se você quiser ter a grama sintética, pense que ela tem que ser higienizada. Não tem como. Então, assim como os pisos internos têm que ser higienizados, os pisos externos também terão que ser higienizados. Então, vai ter que lavar com VAP, não vai dar para ficar lavando lá com uma vassourinha, uma mangueirinha. O ideal é que seja com VAP. Isso vale também para pisos de borracha em áreas externas.
E aí a gente vai ter uma outra questão, pisos de borracha mal colocados vão soltar, prestem atenção. Então, assim, pisos de borracha que foram mal assentados, foram assentados sobre um contrapiso que não estava seco, provavelmente as escolas vão ter problema porque eles vão ser lavados. O VAP tem uma pressão muito grande, a tendência é ser que esse piso solte. Então, assim, não é para ficar trocando piso, não é para fazer nada disso. Você pode manter sua grama sintética, entretanto, ela vai ter que ser constantemente higienizada. Qual é essa constância? A gente ainda não sabe, mas provavelmente entrou criança, saiu criança, lavou. Entrou criança, saiu criança, lavou. Não vai ser uma vez por semana, nem uma vez por dia, vai ser mais do que isso. Então, em parques é super importante, os mesmos cuidados que a gente tem internamente, a gente tem que pensar que eles vão acontecer do lado de fora da escola. Higienização é palavra de ordem em todos os ambientes, em todos os espaços, tá? É super importante a escola pensar nisso. Quanto à areia, é melhor esperar um pouquinho para poder usar. Perfeito, muito legal. Eu quero fazer uma última pergunta para a Bia agora, e aí eu já vou abrir para perguntas, tá? Bia, eu gostaria de saber se existe restrição de alimentos que podem ser oferecidos nesse momento. Então, alimentos crus, como vai funcionar? Pode oferecer fruta, pode oferecer salada? Qual a recomendação? Na verdade, não existe nenhuma restrição em relação aos alimentos. Existe um cuidado que a gente precisa ter com os fornecedores, né? E com a higienização de cada alimento. Então, como que isso vai funcionar? Como que isso deverá funcionar, né? As escolas terão protocolos super rigorosos. Então, tudo que for entrar na escola precisa ser averiguado. Quem for receber, por exemplo, os perecíveis, os não perecíveis, precisa ver o estado que isso está chegando. O estado do veículo, o estado do profissional que está fazendo essa entrega, se ele está devidamente com os EPIs, né, com os equipamentos de proteção individual adequados, se percebe-se uma higienização adequada dessa entrega. E aí entra uma questão bem importante, né? A escola precisa determinar uma área externa aí para fazer a higienização de todos os itens antes deles entrarem na escola e na cozinha da escola. Então, tudo precisa ser higienizado com água e sabão ou com álcool 70. E mesmo que a escola receba esses itens em horários que a escola não esteja funcionando, o ideal é que eles já entrem na escola devidamente higienizados, né? Tem que tomar esse cuidado. Hoje, a gente já sabe que as temperaturas baixas não matam vírus e bactérias. Então, tudo que a gente for colocar na geladeira, no freezer, precisa estar higienizado. Então, o que isso significa? Todas as embalagens de carnes, de frangos, de peixes, precisam ser higienizadas, como eu já falei anteriormente. E todas as verduras, frutas e legumes precisam ficar em solução clorada, né, com hipoclorito de sódio, que normalmente a gente já faz uso nas escolas. Eles sejam desinfetados antes de serem armazenados nas geladeiras. E, enfim, é isso. Eu acho que tudo que for entrar na cozinha precisa estar devidamente higienizado, não deixar que nada entre sem ter esse cuidado, sem ter essa segurança dentro da escola. Excelente. Obrigada, meninas. Eu vou abrir agora para perguntas, mas antes eu gostaria de convidar você que está aqui com a gente, tanto na comunidade quanto aqui dentro da sala, para responder uma enquete no Instagram da School Advisor. A gente quer saber de vocês, o espaço físico da sua escola está adequado para a retomada das aulas presenciais? Acessem lá nosso Instagram e respondem essa enquete para a gente, tá bom? Nosso Instagram é School Advisor BR. Bom, vamos aqui para as perguntas. A primeira pergunta é para a Cláudia. Como será o sono das crianças, principalmente no integral? Como organizar esse espaço? Bom, uma pergunta ótima. Na verdade, assim, de novo, distanciamento social é lei, não tem como. Isso serve para os pequenininhos também. Tem escolas que a gente visita, em que a gente tem uma sala de soninho, em que a gente tem uma cama coladinha na outra. Isso não pode acontecer, não tem como acontecer isso, tá, gente? Então, eu sugiro algumas coisas que aí cada escola vai ter que ver se funciona ou não. Ao invés de ter uma sala de soninho que vá todo mundo para essa sala,
tenta distribuir as crianças, talvez na própria sala de aula. Então, você pega e deixa as crianças que dormem na sala de aula, enquanto é o soninho, se tem alguma que não dorme, você sai com essa para o pátio, ou para uma área externa, ou para a biblioteca, ou para um outro espaço coletivo que você tenha disponível naquele momento. De novo, não é uma equação fácil de resolver. A escola vai ter que lidar com N situações, mas distanciamento social e higienização são duas palavras de ordem. Então, não tem como a gente ficar com todas as caminhas coladinhas umas nas outras. Não tem como, principalmente porque as crianças, elas estão dormindo, ela estica o braço, bate no outro, aí puxa o cobertor do outro. Então, os pequenos é mais difícil de controlar. O toque para eles é uma forma de comunicação também, não é só que eles estão ali para ficar enchendo as paciências do outro, não é. Eles comunicam através do toque. É muito diferente de uma criança de 12, 13, um adolescente. Ele sabe o limite que ele tem que ter. Um bebê, uma criança de 3 anos, não, ele está experimentando. Pegar para ele é uma experimentação, faz parte do crescimento dele. Então, assim, salas de soninho, primeira coisa, espaçamento. Não tem jeito, gente. Não tem como deixar eles todos coladinhos. Se você precisa de espaço, você vai ter que tirar e dividir. Dividir os horários de soninho, dividir as camas em mais de um espaço. Enfim, vai ter que dar um jeito de as crianças terem esse distanciamento. Não tem como. A única solução que eu vejo é dividir os horários, dividir, aumentar o espaçamento e não ter só uma sala de soninho. Não vai dar para ter uma sala de soninho que você vai colocar 20, 30 crianças de uma vez, a não ser que ela seja imensa, né? A não ser que você seja no pátio da escola, você vai colocar as crianças todas lá dormindo, eu acho pouco provável. Então, assim, o ideal é dividir e tentar distribuir essas crianças de outra forma. Excelente, muito legal. E Ju, outra questão que levantaram aqui, que eu gostaria de direcionar para você, é como fazer com as crianças que tomam banho na escola? Qual a solução? É uma boa pergunta. Eu acho que a mesma coisa. Primeiro, a gente vai ter que ter esses banheiros saudáveis, né? Então, usar os mesmos recursos que a gente estava usando nos outros banheiros da escola. Não tem que usar nesse banheiro, às vezes são aquelas piazonas, né, de banho, sabe? Eu acho que isso pode acontecer desde que não sejam dado banho junto, então em mais de uma criança, e a mesma coisa, tomou banho, vai ter que higienizar esse espaço para a próxima criança, né? Então, entender que é tudo de uso individual, né? Tudo que envolve corpo, agora, é de uso individual. Então, eu tenho ali poucos rejuntos, o mínimo de rejunte possível nesse espaço de banho. Eu não tenho espaço de banho coletivo, vai ter que ser individual, eu vou ter que limpar após o uso do banho da criança. Toalha individual, e de preferência ter um lugar para tudo isso ficar na escola, né? Para não ficar levando todos os dias toalha de banho. Então, leva na segunda, a escola vai ter que ter um espaço para ficar isso, devolve na sexta-feira. Todos os objetos pessoais que envolvam esse banho, além do espaço físico do banho, né? Então, esses objetos pessoais vão um dia e voltam só no final da semana, não vão poder ficar indo e vindo, porque, como já falaram aqui, né? Essa movimentação, esse deslocamento desnecessário de itens vai ser prejudicial, né, para esse controle. Então, é isso, manter essas áreas de banho individualizadas e higienizadas após o uso de cada criança. Perfeito. Bia, tem uma pergunta aqui para você sobre os pratos. Qual o material dos pratos que devem ser utilizados? Faz diferença ser prato de plástico ou ser prato de cerâmica? Tem alguma indicação em relação a isso? Na verdade, o tempo de vida do vírus é muito parecido de um material para outro, né? A gente fala aí de 3 a 4 dias, mais ou menos. Mas o mais indicado neste momento, eu acredito que seja o vidro, tá? Porque o tempo de sobrevida aí do vírus é de até 3 dias. E, na verdade, é o material mais indicado, né? As escolas gostam da ideia do pratinho de plástico e tal, mas por que não um prato de vidro ou até um prato de inox para as crianças utilizarem neste momento?
Eu entendo que as escolas estão num período um pouco complicado, né? Porque a gente teve aí uma saída grande de alunos, principalmente de educação infantil, berçário, redução das mensalidades. Então, para as escolas que não puderem trocar agora o material dos utensílios, dos talheres, optem pelos produtos de limpeza certos, né? Que façam realmente uma desinfecção, produtos realmente autorizados pela vigilância sanitária, não qualquer um que vocês comprem aí no mercado, tá? Com as substâncias que estão sendo indicadas pela vigilância sanitária nesse período, hipoclorito de sódio, água sanitária, peróxido de hidrogênio, né? Tem uma porção de produtos que são indicados. Mas se eu puder falar sobre os melhores materiais, eu falaria sobre o vidro e o inox. Excelente, muito legal. E aí eu queria fazer uma para a Cláudia. Cláudia, a gente sabe que a pandemia ela acelerou a adoção de muitas tendências educacionais pelas escolas, né? E uma delas é o movimento maker, que é o learn by doing, né? Que é fazendo, colocando a mão na massa. E nesse sentido, a gente acredita que as instituições cada vez mais precisarão ter espaços dinâmicos que possam ser reconstruídos de acordo com as propostas educacionais de aprendizagem. Você tem percebido a adoção desse movimento aqui no Brasil? Você que está aí bastante dentro de escolas, com muitos projetos, como que você tem visto isso? Na verdade, eu acho que a questão da pandemia, todo mundo descobriu que pode fazer qualquer coisa, né? Então, você quer fazer pão, você quer plantar, você quer cortar o cabelo, você liga lá um vídeo, vê como faz, e aí você tem que se virar, porque está tudo fechado, então você está em casa, você tem que dar um jeito. E isso acaba entrando na família toda. Todo mundo percebeu que pode aprender fazendo, né? Então, quem nunca fez um pão, de repente fez um pão maravilhoso e ainda tirou foto e botou no Instagram. Eu acho que essa cultura do aprender fazendo é uma coisa que não vai acabar. É uma coisa que vai acabar entrando nas escolas e as escolas vão precisar se adaptar. De novo, nesse primeiro momento, a gente tem a questão do toque, a questão da divisão de materiais. Então, por exemplo, o movimento maker não é você fazer sozinho, é você fazer em conjunto. Como isso vai se dar nesse primeiro período pós-pandemia, ainda uma incógnita, né? Então, assim, se você tem, por exemplo, uma aula de robótica, até fica um pouco mais fácil. Você tem as pecinhas que são lá individuais, cada um monta o seu robozinho, o seu circuito, enfim, é um pouco mais simples. Mas se a gente falar, por exemplo, numa peça de marcenaria, que a escola queira ensinar para a criança, é mais complicado se você pensar que todo mundo tem que pegar aquela peça, um risco, outro corta, outro cola, então é mais difícil. Mas eu acho que as escolas podem trabalhar, talvez com atividades individuais do tipo dobradura, falando um pouco dos pequenos, né? Dobradura, então cada um vai ter o seu papel, cada um vai ser o seu barquinho, cada um vai fazer a sua atividade, ou cada um vai fazer, sei lá, pensando na culinária, cada um vai fazer o seu brigadeiro, então a coisa porcionada e cada um faz na sua carteira o brigadeiro, eu não sei, eu estou chutando aqui. Então assim, eu acho que o faça você mesmo, o aprenda fazendo, é uma coisa que veio para ficar. Todo mundo vivenciou isso em casa, não tem como dizer. Qualquer pessoa aprendeu a fazer alguma coisa, aprendeu a fazer crochê, aprendeu a desenhar, aprendeu a pintar a parede. Todo mundo fez alguma coisa que nunca tinha feito na vida. E isso a gente vai levar. Isso não é uma coisa que vai acabar com a pandemia. Então, as escolas vão ter sim que se adaptar para isso. Nesse primeiro momento, eu acho que vai ser um pouco mais difícil por conta dessa questão da divisão de material ser mais complicada, mas eu acho que as escolas têm que estar atentas para isso, assim como o ensino híbrido também, né? Escolas que nem pensavam em adotar o ensino à distância, em 15 dias estavam com tudo funcionando. Então, acelerou uma série de coisas que as escolas nem esperavam fazer. Eu vou implantar o meu ensino à distância em 1 ano, de repente você vê a escola em 1 semana funcionando. É fácil? Não. Foi perfeito? Não, não foi. Ainda estão se adaptando, né? Mas eu acho que está funcionando, tá dando certo. Então, o fazer entrou para a nossa vida, isso não vai acabar. As escolas têm que estar atentas a isso, sim. Obviamente, não, vou reformar minha escola inteira, todo mundo vai ser movido. Não, agora o dinheiro não vai ser para isso, o dinheiro vai ser para outras coisas mais urgentes. Mas é um pensamento e um planejamento que tem que acontecer, sim. E na verdade, acho que você acaba tornando os espaços mais neutros, né? Você não vai ter um ambiente tão temático, você torna todos os espaços mais neutros para essa reconstrução. A sala de aula agora é em qualquer lugar.
né? É o que eu te falei, a gente não precisa mais aquele modelo do professor que fala e o aluno que escuta. Na minha opinião, é uma coisa que tende a ir se modificando e cada vez mais rápido. Hoje em dia a informação está no celular, então o aluno, teoricamente, o professor não é o detentor do saber, o professor é o detentor da informação correta. Onde eu vou procurar a informação correta? Ele é o tutor, ele é o curador da informação, ele não é o cara que sabe tudo. Quem sabe tudo é o Google, teoricamente, né? Então, assim, eu não sei o que eu faço, eu vou no Google. Ninguém pergunta mais para o professor, todo mundo pergunta para o Google. Qualquer um aqui, tô com dor de barriga, o que será que é? Dor de barriga, vou lá e ponho no Google. Então, assim, o professor tem um papel importantíssimo de curador da informação. O cara que vai falar, não, aqui não tá legal, segue aquele caminho. E aí o aprendizado pode acontecer no pátio, pode acontecer na cantina, pode acontecer no refeitório, pode acontecer na horta da escola, pode acontecer na quadra, pode acontecer em N lugares. Óbvio, não é da noite para o dia, requer adaptação e requer que a proposta pedagógica esteja ligada a isso também. Mas eu acho que é uma tendência que as escolas já estão percebendo e já estão modificando, e seus espaços vão mudar também. Muito legal, perfeito. Ô Ju, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: como fazer para evitar aglomeração nos corredores? Existe alguma solução criativa para isso? Não só nos corredores, mas naqueles ambientes de passagem, né? No corredor, no pátio, na saída. Como que a arquitetura pode ajudar? Como que existem soluções para isso, na verdade? Tá. Eu acho que não só evitar aglomerações, mas tornar eles saudáveis, né? Porque é um espaço que acabou aquela aula, aquelas pessoas vão ter que passar por lá todas ao mesmo tempo ou quase. Então, como que a gente resolveria? Uma forma é a gente fazer marcações desse distanciamento social nessas áreas, entendeu? Então, pode ser feita no piso. Então, de novo, se eu tiver condições de fazer uma troca de piso, quiser fazer ali um piso colorido, que tem a ver com as cores da minha escola, colocar meu logo, fazer coisas que as crianças participam no concurso, cada um faz um desenho, né? Colocar ali essas marcas de distanciamento para ficar uma coisa mais humana, maravilhoso. Se eu não posso fazer isso agora, mas eu posso colocar frases motivacionais pintadas nesse piso que vão servir como demarcações. Super bom também, entendeu? Acho que a gente tem que entender o momento que cada escola está e as condições que cada escola tem agora. Então, essa demarcação nesses ambientes de circulação são super importantes porque as pessoas vão passar ali, uma turma, pelo menos, toda no mesmo momento. Além disso, se possível, ter ventilação, já falamos muito, frisamos muito isso, mas é muito importante mesmo, se for possível ter uma ventilação natural nesses ambientes, ajudaria muito, muito. Ter dispenser de álcool em gel também, em diferentes alturas, inclusive. É claro que a gente não pode ter esses dispensers baixos o suficiente para a criança muito pequena acessar isso sem supervisão. Mas eu tenho que ter mais de uma altura para poder atender a criança que já tem uma autonomia e os mais velhos, e os adultos, e todo mundo ter essa facilidade. Porque essa oferta tem que estar fácil, tem que estar na mão, porque senão, no dia a dia, aquilo vai se tornando, a gente vai perdendo medo, sabe? E aí vai deixando de fazer e a coisa vai degringolando. Então, acho que essa oferta tem que ser fácil e abundante. Materiais laváveis. Então, esse piso vai ter que ser fácil de ser higienizado, porque ele vai ser higienizado muitas vezes ao dia. Em corredores, normalmente, a gente não dá uma atenção especial às paredes. Mas é importante que a gente dê, porque a gente vai precisar limpar. Como é que eu vou limpar uma parede que é pintada? Não vou limpar 1000 vezes uma parede que é pintada, que ela vai ficar manchada, ela vai continuar suja, ela vai ficar encardida e vai dar um aspecto horroroso para a escola. Então, pelo menos de uma certa altura para baixo, eu consigo colocar um revestimento? Então, eu vou optar pelos que eu falei antes, os lisos, os laváveis, os impermeáveis. Eu vou colar um revestimento vinílico, eu vou colocar um porcelanato. Se a gente estiver falando de escola que seja só de crianças maiores, adolescentes, então eu posso ter até um vidro serigrafado que serve de lousa, serve de mural, serve de sei lá o quê.
Então, eu vou ter que pensar nesses ambientes, vou ter que dar a mesma atenção que eu estou dando para todos os outros ambientes, eu vou ter que dar para essa parte de circulação também. Excelente, muito bom. Vou fazer uma última pergunta. Eu sei que ainda tem perguntas que não foram respondidas, porque a gente teve bastante dúvida, mas eu vou falar para vocês que a gente vai responder todas lá no nosso Instagram. Então, sigam a gente, que ao longo dessa semana a gente vai continuar em contato com a Bia, com a Cláudia, com a Juliana, para responder para vocês, tá? Então, eu queria fazer uma última pergunta para a Bia, para a gente encerrar por hoje. Bia, quantas pessoas podem ficar na cozinha ao mesmo tempo? Então, na verdade, depende do espaço da cozinha, né? A gente ainda não tem uma determinação sobre o distanciamento social, se é de 1 metro ou 1,5 metro. Mas para as cozinhas que tem mais de um funcionário, a gente precisa ver qual é o tamanho dessa cozinha, para ver se cabem 2, 3, 4 funcionários, até para as escolas que são bem maiores, né? Que tem as cozinhas grandes. Então, não existe uma determinação fixa. Existe a questão do distanciamento social, do que esse protocolo oficial vai determinar para nós. Se eles precisam ficar com 1 metro de distância, e é uma cozinha de 5 metros, mais ou menos, então serão possíveis 5 cozinheiros dentro dessa cozinha. Então, não existe uma determinação, existe a questão do distanciamento social. Perfeito, muito bom. Bom, gente, então a gente vai encerrar por hoje. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Eu queria convidar todas as pessoas que têm escolas, que trabalham em escolas ou que têm acesso a escolas, para cadastrar gratuitamente a sua escola na plataforma School Advisor. A nossa proposta é munir os pais com informações, e quanto mais informações os pais têm, mais fácil vocês terem leads qualificados procurando a escola. Então, a gente está convidando aí vocês, a gente vai colocar aqui no chat o link para o cadastro da escola. Façam o cadastro de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente, tá bom? Bia, queria muito agradecer essa participação e queria que você falasse um pouquinho para quem quiser entrar em contato com você, quais são os seus canais, por favor. Tá. Bom, eu que agradeço, né, a participação. Eu consegui falar bem pouco, na verdade, de tudo que a gente vai precisar fazer, mas acho que já deu aí para ter uma ideia. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vi que surgiram várias perguntas aqui, manda para mim mensagem pelo Instagram da NutriEscolar, @NutriEscolar, tá? Ou para o meu e-mail pessoal, que é o contato@nutriescolar.com.br, que eu respondo diretamente essa pergunta para vocês. E eu queria só finalizar falando o seguinte, né? É um momento em que as escolas precisam, inclusive, ter bastante atenção com os cardápios. Eu tenho certeza que vai ser uma cobrança dos pais, um cardápio aí com as vitaminas, os minerais necessários para manter a imunidade das crianças. Então, com bastante alimentos ricos em vitamina C, zinco, selênio, e que atenda ao custo da escola, né? Hoje o trabalho da nutrição vai precisar ser bem focado nisso. As escolas estão precisando de um apoio para redução de custos. Então, nós da NutriEscolar, e acredito que os outros nutricionistas também precisam ter esse foco agora, que é dar esse suporte para as escolas da redução de custo com cardápio que atenda a recomendação atual. Perfeito, muito legal. Obrigada, viu, Bia? Obrigada mais uma vez. Cláudia, obrigada. Para quem quiser entrar em contato com você na Ateliê Urbano, como é que faz? Bom, quem tiver, eu que agradeço, foi ótimo, obrigada por todo mundo que ficou aí até agora. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo Instagram do Ateliê Urbano, @Ateliê Urbano. Pode mandar para o meu e-mail, também é claudia@atelieurbano.com.br. Finalmente, assim, eu gostaria de falar para todo mundo, antes de saírem comprando totem de álcool gel, antes de saírem comprando tapetes, antes de saírem comprando qualquer coisa, façam um planejamento. O dinheiro agora a gente sabe que está escasso, a gente sabe que é uma coisa complicada de se fazer. Então, assim, planejem antes de fazer as coisas. Qualquer coisa que a escola vai implantar, pensa direitinho. Você vai comprar 10 totens de álcool gel, você tem onde colocar isso? Você vai realmente utilizar eles da forma correta? Então, assim, acho que é importante ter planejamento para tudo, tá? A gente está à disposição aí para quem precisar de ajuda, precisar de orientação. E espero que todo mundo aí volte a trabalhar em breve, que as escolas estejam cheias de crianças, porque eu estou cansada de encher em escola vazia, tá?
Então, eu espero que todo mundo aí tenha as crianças de volta em breve. Obrigada, viu? É que estamos todos torcendo. E Ju, quem quiser assistir seus vídeos no Instagram, quem quiser ter mais informações sobre os seus projetos para a escola, como que entra em contato com você, por favor? Gente, queria agradecer também. Obrigada por hoje, por acompanhar, foi uma delícia. Quem quiser assistir meus vídeos, estão no meu Instagram, que é @jumatosoficial. Meu site tem todos os meus canais também, que é julianamatos.com.br. E eu queria dizer para vocês ficarem calmos. Parece que é o fim do mundo, mas não é. Seja no momento que essa escola tiver, a gente vai achar uma solução, tem saída. Então, respira, tamo junto. É isso aí. Gente, obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente, obrigada por contribuírem com o nosso evento, participando, mandando perguntas, e boa noite, a gente se vê em breve. Tchau, gente, obrigada. Obrigada.